O cabelo tá bom, diretor? Deixa eu ver na câmera e no espelho. Tá bom. Olá! Tudo bem? Eu sou o Sandro Stavali e esse é o nosso 5º programa Visão Kardecista. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Que bom! Vamos falar de um tema hoje que eu sei que vai render muitas e muitas críticas. Muitas críticas. O homossexualismo na visão kardecista. Olha só, antes eu quero tirar só 3 minutinhos para dizer uma coisa muito importante. No último vídeo que nós postamos, nós recebemos bastante e-mail, muitos comentários no YouTube. 99,9% foi de elogio, de comentários sadios, mas nós tivemos, claro, sempre vai ter, aqueles ofensivos, aqueles que criticam o kardecismo. Então, eu quero dar um recadinho para essas pessoas. Teve uma pessoa em particular que me xingou muito, ofendeu até a minha senhorinha mãe, que é de idade já. Eu respeito a opinião de todas as religiões, e eu acho que quem critica a religião do próximo é porque não tem certeza da sua própria fé. Veja bem, cada um tem a sua religião, não tem a certa e nem tem a errada. Cada um acredita naquilo que lhe convém. Eu tenho uma fé muito grande no kardecismo, eu cresci dentro do kardecismo, a minha família, a minha mãe, meus pais, têm uma casa espírita fundada em 1978, por orientação do médium Chico Xavier, em carta psicografada pelo médium, pelo Espírito Emmanuel. Então eu cresci dentro do kardecismo e eu acredito naquilo. Eu acredito muito no kardecismo. Veja bem, não tem ninguém nesta terra, ninguém encarnado, nenhum ser humano que tem condições morais, condições nenhuma de criticar ou julgar a fé do outro. Já é bíblico. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, teve uma irmã de uma religião diversa, eu não sei qual ela é, mas ela me xingou muito. Dizer para essa irmã, se você realmente segue os ensinamentos do Cristo, ao invés da senhora ficar assistindo vídeos que não lhe convém, ninguém te obrigou a assistir esses vídeos, vai fazer caridade ao próximo. Não perca tempo vendo coisas na internet que não te atendem. Vai entregar marmita para o próximo, lá, tem tanta gente em situação de rua que merece um amor, merece um carinho. Ficar com o livro sagrado embaixo do braço, ajoelhado, em qualquer igreja que for, não abre a porta do céu. É preciso muito mais, minha irmã. É preciso amar o seu semelhante, respeitar as diferenças. O respeito é tudo. Não estou chateado, não estou magoado, te perdoo por isso, mas nós precisamos dizer a verdade. Haja com respeito ao teu próximo. A gente precisa respeitar o próximo. Não acredita? Você tem todo o seu direito de não acreditar. Como eu não acredito em algumas outras religiões, eu tenho direito, mas eu tenho dever de respeitar. Ok? Deus é um só. E só o Pai maior tem o direito de julgar se eu estou errado ou não. Ou como qualquer outra religião. Pelo seu nível de comentários que você fez, você não conhece nada sobre o kardecismo e nem segue a Bíblia. Porque a Bíblia realmente, nós seguimos a Bíblia. Todo o kardecismo é baseado no respeito e nos ensinamentos de Cristo. Então, ao invés de ficar criticando, vai fazer algo por alguém, irmã. Siga o exemplo do kardecista, do espírita verdadeiro. Vá visitar os asilos, vá visitar os doentes, vá visitar os moradores em situação de rua. Ame o teu próximo, independente se ele gostou da sua cara ou não. Ame o teu próximo, respeite o seu próximo. Tá bom? Então a gente, por ter algumas coisas ofensivas nos comentários do YouTube, para não ficar um negócio chato, nós desativamos os comentários. Porém, nós queremos ouvir vocês que estão aí do outro lado, tá bom? Vocês podem nos enviar
um e-mail para visãokardecista@gmail.com. Críticas, elogios, fiquem à vontade. Lá no e-mail vocês podem xingar, quem não concordar, tá bom? Mas eu acho que se você não concorda, tá perdendo tempo assistindo o vídeo. Tá bom? Pode assistir. É que nem você vê um canal de televisão, você não está satisfeito, você vai lá e troca de canal. Não é verdade? Tá bom? Se não vai te acrescentar nada, tá perdendo seu tempo. Podia estar usando em fazer amor ao próximo. Tá bom? Muito bem. Para você, meu amigo e minha amiga, vamos comentar hoje sobre o homossexualismo na visão kardecista. Você que é um casal aí de homossexuais, se você sofre preconceito, eu sei o que é isso, né? Não é a minha opção sexual, mas eu respeito. E se você quer ser acolhido em quiser ser acolhido em qualquer religião, o kardecismo talvez seja a sua casa, porque nós não discriminamos em hipótese nenhuma as pessoas que têm a opção sexual diferente. Diferente não, vamos usar a palavra certa, né, diretor? Que tem uma outra opção sexual, essa é a palavra certa, ok? Muito bem, para a gente poder entender isso, nós somos espíritos encarnados, nós, como já disse, encarnamos, e eu pergunto para você, espírito tem sexo? Porque uma coisa é o corpo carnal, outra coisa é o espírito. O espírito tem sexo? Se nós somos um ponto de energia, um ponto de luz em desenvolvimento, em crescimento, eu te pergunto, serei para sempre homem quando eu desencarnar? Ou serei para sempre mulher? E aí? Então vamos lá, eu estou aqui na minha colinha, no livro dos Espíritos, a pergunta número 200, vocês podem pegar o livro dos Espíritos e consultar. É perguntado, tem sexo os espíritos? E aí diz assim, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância de sentimentos. Ou seja, o espírito não tem sexo. Eu posso encarnar como homem, vou desencarnar, segundo as minhas provas que há de vir, na outra vida eu posso reencarnar como uma mulher. O corpo físico tanto faz. O importante é as provas que eu vou passar na vida terrena. De que forma que eu vou enfrentar isso. Ok? Então eu posso encarnar como homem e posso encarnar como mulher. Muito bem. A pergunta 203 do Livro dos Espíritos diz assim, os espíritos encarnam como homem ou como as mulheres? Porque não tem sexo. Visto que ele cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social que lhe proporciona provações e deveres especiais. E com isso, o ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Profundo, não? Então, o espírito ele precisa de todo tipo de situação. Ele precisa passar por todo tipo de situação para poder entender. Tá torto, diretor? O diretor falou que eu estou meio tortinho hoje. Então é reforma aqui ainda no estúdio. E se tiver barulho de carro, de som de avião, de gente tossindo, é normal. Uma moça escreveu, o diretor falou que eu passo tanta maquiagem que eu preciso parecer um boneco. Já o corpo físico já não é coisa muito bonita, né? Então vamos lá. O espírito ele não tem sexo. Tá bom? Então eu encarno. Hoje eu posso encarnar como homem, ou nas outras encarnações como homem, e nas próximas eu posso ser mulher, voltar a ser homem. O importante é meu espírito. Corpo carnal, enfim, ele vai apodrecer, vai acabar isso aqui. Ok? Muito bem. Diante disso aí eu pergunto. Dois homens se relacionam, se casam, querem viver juntos. E aí?
Primeiro, que nós, os verdadeiros cristãos, não tem o direito de julgar ninguém sobre essa terra. Homem encarnado tem o direito de apontar o dedo e dizer: você está errado. Só Deus pode julgar o que está certo e o que está errado. Eu não tenho condições nenhuma de dizer: ah, mas lá na Bíblia nunca diz isso, porque... Gente, só Deus pode julgar. Quem sou eu como ser humano? É bíblico, né? Quando for atacar pedra, lá Jesus não disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, ele quis dizer: vocês não têm esse direito. Não lhe foi dado este direito. Ok? Então, nós não temos o direito de julgar. Ah, mas aquele casal de homem com homem, isso é um absurdo. Na sua visão e de Deus. E quem é você? Quem sou eu para julgar Deus? Quem somos nós para julgar as decisões do Criador? Certo? Então, os kardecísmos vai explicar o porquê. Homem com homem, mulher com mulher. Porém, nós temos que destacar alguma coisa muito importante. Seja para tanta relação homem com homem, mulher com mulher ou héteros. Ok? Desde que haja respeito e não haja vulgarismo. É vulgarismo que fala, o diretor? Não tenho certeza, mas se for também, vai embora. Desde que não haja, seja vulgar, haja respeito recíproco entre as pessoas, não tem problema. Se eu tiver, não é a minha opção sexual, eu tenho uma parceira minha, mas se eu não tiver respeito com ela mútuo, em tudo, no sexo, em tudo, está sendo muito mais imoral do que qualquer outra coisa. Então tem que ter respeito entre as pessoas. Né? Se houver um amor verdadeiro entre dois homens ou duas mulheres, e que seja recíproco, olha lá. O diretor fala que eu erro muito. Eu erro mesmo. Erro muito. Então, desde que haja respeito entre essas pessoas, seja um amor verdadeiro e não vulgar, ninguém tem direito de julgar. Agora, por que o espírito às vezes tem uma simpatia por uma pessoa do mesmo sexo? Primeiro, a gente não sabe o que aconteceu lá no passado. Por que esses espíritos estão se cruzando? A gente não sabe o que aconteceu. Né? São espíritos simpatizantes. Eles têm a mesma sintonia, o mesmo equilíbrio de pensamento. Então, esses espíritos, eles têm uma atração entre si. Ah, mas a atração é carnal, mas eles têm uma atração. Eu sou um espírito, você é um espírito. A carne pouco importa, gente. Você imaginou se eu fosse passar a vida inteira com essa fisionomia? Percebeu? Eu sou um espírito, você é um espírito. Né? Tem gente, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Tem gente que acha imoral, né? Eu não julgo, É um absurdo a pessoa fazer filme pornográfico. Tem gente que assiste, tem gente que gosta. Vou criticar? Cada um na sua. Cabe a ele julgar o que está certo ou o que está errado. Quem que vai assistir esses tipos de filme? Quem gosta. São simpatizantes. Aqueles que não gostam não assistem. São simpatizantes. Então, se eu tenho uma atração por uma mulher, a mulher fulana de tal, né? Eu sou simpatizante, eu tenho uma mesma questão vibratória que ela. Né? Nós somos espíritos simpatizantes. Posso não ter com a vizinha do lado B. Olha, eu não gosto da vizinha, mas eu respeito ela. Certo? Tem que respeitar em ambos os casos. Ok? De uma forma geral, né, o Espiritismo explica o seguinte. Por que alguns espíritos hoje eu encarno como homem, mas eu tenho jeitos femininos, ou eu procuro me relacionar com meninos, né? Ou sou menina e procuro me relacionar
com meninas. Porque o espírito, talvez, seja como regra geral, tá? Não seja uma verdade única. Ele reencarnou várias vezes como homem. Eu venho reencarnando homem. Eu chego e falo, pô, eu quero reencarnar como mulher. Então eu não aceito essa condição, mesmo sendo forçada. Às vezes a reencarnação é forçada, né? Eu falo, poxa, eu não quero ir como homem, mas eu quero ir como mulher. Mas não é permitido. Então, o espírito, um subconsciente, ele se revolta contra isso. Ou, ao contrário, o espírito reencarnou várias vezes como mulher, ele reencarna como homem e ele guarda os trejeitos de mulher ainda. Porque o espírito ele é único, nós somos eternos. Nós somos eternos, meus irmãos. O corpo pouco importa. Então aqui eu dizer, o espiritismo então aceita homem como mulher. O espiritismo não proíbe nada. Nada, você pode fazer o que você quiser. Logicamente você tem que seguir os ensinamentos do Cristo, não matar, não roubar. Só que é o seguinte, você faz o que você quiser, mas você vai ter que prestar conta das suas ações. Eu fumo, você quer fumar cigarro? Fuma cigarro. Se eu morrer por conta do cigarro, suicídio involuntário, que é o que aconteceu, por exemplo, um exemplo do filme e do livro de André Luiz. A bebida levou ao seu desencarne, suicídio involuntário. Então nós somos responsáveis por nossas ações. Quando nós virmos um casal, homem com homem, mulher com mulher, ou qualquer casal, qualquer ele, nós devemos respeito e vice-versa. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: da mesma forma que eu não quero ver homem com homem se beijando na rua, mulher com mulher, eu também não quero ver um casal tendo relações no meio da rua. A gente tem que ter respeito ao próximo. Poxa, pra que eu vou ficar me esfregando com a minha mulher no meio da rua para todo mundo ver? Pra quê? Pra quê? Posso fazer? Até faço, mas eu vou responder. A gente precisa ter respeito entre as pessoas, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui. Tem tanta coisa que a gente estuda, que a gente lê. Então vamos lá. O espiritismo de forma alguma é contra a estrutura homossexual do indivíduo, não estando de acordo, porém, com a pederastia, ou seja, a entrega do homossexual aos hábitos e às práticas perturbadoras, que é muito diferente. A gente respeita. Mas eu como ser humano não aceito. Bom, você tem o microfone está caindo, diretor. A gente tem todo o direito de não aceitar. Todo o direito de não aceitar, mas nós temos o direito de respeitar, como espíritos encarnados que somos. Certo, meus amigos? Respeito sempre. Ok? Então, recapitulando. Por que homem com homem, mulher com mulher, casal hétero, tal? Simpatizantes, né? Normalmente reencarnaram muitas vezes como homem, tem desejo de vir como mulher, então acaba optando por uma outra opção sexual diferente do seu corpo, tá? Ou ao contrário, ok? E a gente tem que tratar isso com muita naturalidade, tá bom? Todos nós somos espíritos, todos nós estamos em evolução. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Todos somos irmãos. Mas eu não concordo. O problema é seu. O problema é seu. Eu tenho amigos que são homossexuais, são casados. Temos bom relacionamento, conversamos. Eu e minha companheira às vezes vamos lá, conversamos com eles. São pessoas iguais, a gente não muda nada. Às vezes são mais dignas que muita gente está por aí dando lição de moral. Ok? É preciso respeito nas religiões, gente. A gente está na hora de se unir e não de se separar. O mundo precisa de oração. O mundo precisa de paz. Ok? Então essa foi a mensagem. Procurem estudar.
conhecer mais, eu falei aqui, lembra? Eu vou falar aqui de uma forma muito simples, muito básica, você tem que aprofundar seu estudo. Ok? Quero dizer também sobre o primeiro trecho que eu disse sobre as críticas que nós recebemos. Eu faço uma atividade de palhaço dentro de hospital, igual lá os Doutores da Alegria, há muitos anos já. E eu conheço muitos enfermeiros, muitos médicos, peguei amizade com muita gente. Metade dos meus amigos são evangélicos. Boa parte são católicos. E todos sabem que eu sou kardecista espírita. Nós nos respeitamos, nós convivemos bem, porque nós não temos fanatismo. Eu respeito a crença deles, eles respeitam a minha. E nós nos amamos. Que Jesus proteja todos, fiquem em paz. Preconceito sempre vai existir, mas é preciso a gente combater com diálogo. Com diálogo. Lembre-se, só o poderoso pode julgar. Só ele que vai dizer o que é certo e o que é errado. Ok? Um beijo, fiquem com Deus, que o nosso Senhor Jesus proteja a todos. Até mais.